Felipe Rabelo na área. Vamos falar um pouquinho sobre espectroscopia na região visível. Falaremos um pouco sobre emissão e sobre absorção atômica. Turminha, para que a gente possa compreender um pouquinho do fundamento, da história, da aplicação dessas técnicas, nós destacaremos alguns momentos importantes na história das ciências que serviram, como fundamentação básica para que essa técnica analítica pudesse ser desenvolvida. Então, selecionando alguns momentos, a gente vai partir de um momento histórico do século XVII, que é a decomposição da luz branca através de um prisma. Esse aqui é um experimento marcante na história das ciências, atribuído a Isaac Newton, em que ele permite a entrada da luz branca por um orifício. Essa luz branca vai passar por um prisma e será decomposta em suas diferentes frações. Hoje sabemos que cada cor observada está relacionada a um comprimento de onda eletromagnética e, consequentemente, a alguma frequência. Então, desde o violeta até o vermelho, a gente passa aqui por diferentes cores, Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que a gente observa é uma relação direta do comprimento da onda eletromagnética, que é inversamente proporcional à sua frequência, inversamente proporcional à sua energia. Turminha, essa compreensão será fundamental para a técnica que nós iremos estudar. Observem também que existe um outro momento no início do século XIX, atribuído a Fraunhofer, que era um elaborador de lentes ópticas, Então, ele era especialista na instrumentação óptica e que, em suas observações, ele observava que os espectros apresentavam algumas linhas negras características. Hoje sabemos que essas linhas negras características no espectro contínuo da luz visível caracterizam absorções atômicas. E essas absorções atômicas, elas são específicas. Portanto, se eu tenho na luz solar todo o espectro da luz sendo emitido, algumas faixas, que são essas linhas negras, são absorvidas pela atmosfera. E essa absorção é característica também de diferentes componentes. Então, a gente pode destacar a decomposição da luz branca, proposta por Isaac Newton, e também as linhas negras no espectro contínuo de Fraunhofer como momentos marcantes que serviram como fundamentação teórica para a técnica de emissão e de absorção atômica. Basicamente, o que seriam essas riscas negras, segundo Fraunhofer? Seriam linhas que representam regiões da luz visível em que a luz branca, decomposta em todas as suas frações, parte dela vai ser absorvida com determinado componente da atmosfera. E aí, o hidrogênio tem um ponto de absorção, o hélio vai ter uma outra linha de absorção, ou seja, eu tenho diferentes linhas negras que justificam a presença na atmosfera de diferentes componentes. Percebam que eu tenho espectro de emissão e espectro de absorção. O espectro de emissão e absorção, esses espectros, eles são complementares. Então, por exemplo, se eu tiver a possibilidade de manipular isoladamente o átomo de hidrogênio, o hidrogênio atômico,
e submetê-lo a um processo de emissão, eu terei um espectro mais ou menos conforme esse aqui do meio. Emissões em 400, em 440 aproximadamente, em 480 e em 652 aproximadamente. Mas, se eu quiser observar a presença do átomo de hidrogênio através de um espectro de absorção, justamente as linhas negras nessas faixas serão características, serão potenciais da presença do átomo de hidrogênio. Falaremos em seguida, afinal, o que são essas linhas e por que elas aparecem nesses pontos do espectro eletromagnético. A fundamentação nisso tem uma relação íntima com o modelo atômico proposto por Niels Bohr no início do século XX. Sabemos que Bohr vem aperfeiçoar o modelo atômico proposto por Ernest Rutherford, sobretudo fazendo uma análise minuciosa em matemática da atmosfera atômica. Temos nessa foto aqui Ernest Rutherford, Niels Bohr com as suas esposas. E a gente pode, inclusive, falar que o modelo de Bohr ele é uma complementação do modelo de Rutherford, e até por isso muitos livros atribuem a esse modelo o nome modelo Rutherford-Bohr. Por quê? Porque não são modelos divergentes, e sim é uma complementação, é um ajuste ao modelo de Rutherford. Especificamente, fazendo uma revisão sobre o modelo de Bohr, ele vai organizar a eletrosfera em níveis de energia, sendo camadas mais próximas ao núcleo atômico, camadas mais estabilizadas, ou seja, camadas menos energéticas, e à medida que os elétrons se afastam do núcleo, eles estão em regiões mais excitadas, eles estão em níveis de energia mais excitados. Então, a gente organiza, dependendo da quantidade de elétrons que um átomo tiver, em até 7 diferentes níveis, sendo os níveis mais próximos ao núcleo mais atraídos pelos prótons e, por isso, mais estabilizados. E os níveis mais distantes do núcleo, mais disponíveis e, por isso, mais energéticos, mais excitados. Então, essa imagem aqui, por exemplo, demonstra o que seria, de acordo com o modelo de Bohr, um nível de energia, um elétron orbitando em torno do núcleo. Algo muito interessante é o seguinte: a energia associada ao elétron é proporcional não somente ao nível, mas também ao subnível de energia que ele ocupa. Essa imagem ilustrativa demonstra que o elétron da primeira camada é um elétron menos energético do que o elétron da segunda camada. E essa ideia será fundamental para o estudo da emissão e da absorção atômica. O modelo de Bohr nos permite pensar em um comportamento eletrônico que chamaremos de salto quântico. Percebam que, se um elétron encontra-se no seu nível de energia original, nós podemos falar que o elétron se encontra no seu estado fundamental. O que é, então, o estado fundamental? É o nível de energia original. Percebam que esse elétron que eu estou destacando, que num primeiro momento encontra-se no seu nível de energia original, ele pode ganhar um gradiente energético e saltar do nível fundamental para um nível que eu vou chamar de nível excitado. Por exemplo, este elétron, ao absorver energia, ele pode saltar da segunda camada, que é a camada L, para a terceira camada, que é a camada M. Esse elétron, ao chegar na camada M, eu falo que ele é um elétron excitado. Ele está com um nível de energia acima do seu padrão fundamental. O que ele absorveu de energia, ele tende a devolver de energia
para retornar ao seu estado original. A natureza tem por tendência a busca da estabilidade, e a estabilidade está associada ao abaixamento do nível de energia. Ocorre que essa energia que eventualmente possa ser absorvida na forma de calor, ela tende a ser devolvida na forma de luz. Então, por exemplo, se eu submeto um átomo à chama, ele está absorvendo energia térmica. Então, podemos falar de maneira simples que ele absorve calor e, ao retornar à sua camada original, ele emite luz. A partir do momento que a gente pode quantificar a quantidade de energia envolvida nesses trânsitos de níveis menos energéticos para níveis mais energéticos e do retorno ao seu nível fundamental, justamente essa transição chamaremos de salto quântico. E o salto quântico tem fundamento matemático também nos estudos de Max Planck, que ele vai conseguir atribuir a energia necessária para um determinado salto a um fóton, a uma energia que é quantizada, é uma energia conhecida. Então, percebam só que um elétron, ele libera energia e salta para uma camada, retorna para uma camada mais interna, ele absorve a energia, vai para uma camada mais externa, libera, volta para uma camada interna, absorve para uma camada externa. Este princípio que permitirá estudos na região do visível para que a gente possa identificar de maneira qualitativa a presença de determinados componentes e também estimar de maneira quantitativa a concentração desses elementos. Então, podemos também atribuir o aspecto matemático desse estudo ao Max Planck. Por quê? Ele vai determinar que a frequência da onda eletromagnética, que aqui está representada por Ni, é diretamente proporcional à energia. A frequência da onda é diretamente proporcional à energia. Isso será ajustado por um valor constante, que por isso chamaremos de constante de Planck, que está representado na fórmula pela letra H. Então percebam que a frequência ela é diretamente proporcional à energia. E por isso, turminha, por exemplo, que nas noites de Réveillon, nós observamos esses espetáculos de cores, porque eu tenho diferentes componentes sendo excitados, diferentes transições eletrônicas acontecendo, e no retorno do elétron excitado ao seu nível original, ocorre a liberação de energia. Essa liberação de energia é quantizada, e a cor que nós observamos tem uma relação com o tamanho da onda eletromagnética. O tamanho da onda eletromagnética será expressada na região visível por uma determinada cor. Em laboratório de química, um dos testes mais comuns é o teste de chama, que trabalha exatamente com essa ideia. Eu posso observar a presença de um determinado componente a partir da coloração. Eu, por exemplo, se eu desconfiar da presença de cobre, eu posso submeter a amostra à chama e verificar se eu vou observar a emissão da cor verde. Se eu desconfiar da presença do violeta, eu posso submeter a amostra à chama e verificar a presença do potássio, que é o violeta, do sódio, que é esse tom amarelado, e assim por diante. São todos testes de chama fundamentados no modelo atômico de Niels Bohr. Ocorre, turminha, que se a gente for avaliar átomos um pouco mais complexos, perceberemos que diferentes transições eletrônicas podem ocorrer. Eu posso ter, por exemplo, um elétron que se encontra eventualmente na segunda camada, ele pode ser excitado para a quinta, ele pode ser excitado para a quarta, ele pode ser excitado para a terceira camada, e ao retornar para o seu nível original,
ele vai emitir quantidades diferentes de energia, porque a emissão de energia no retorno é proporcional ao salto quântico realizado. Alguns saltos são permitidos, outros não, isso a gente estuda na química inorgânica, mas percebam que o delta, a variação de energia da camada 5 para a camada 2, é muito maior do que a variação de energia da camada 4 para a camada 2, que também é maior que a variação de energia da camada 3 para a camada 1. Assim, eu vou observar diferentes cores de emissão de acordo com o salto que está sendo realizado. Peguem novamente essa ideia de que a frequência é diretamente proporcional à energia. E quanto maior for o salto, maior a energia associada. Muito bem. Aplicações. Diversas são as aplicações dessa técnica analítica. Ela é muito útil, por exemplo, para a gente determinar a presença de metais alcalinos, de metais alcalinos terrosos. Ela também pode ser muito útil para técnicas de sorologia. Eu posso utilizar também essa técnica para análise de diferentes componentes na urina, de exames clínicos em geral. E, atualmente, essas técnicas são associadas a outras técnicas analíticas e até mesmo substituídas, dependendo do nível de precisão, por exemplo, por técnicas que envolvem cromatógrafos, né? Então, ela pode ser o fundamento da espectroscopia atômica, tem uma aplicação direta com análise da luz visível e pode ser realizado de maneira prática em testes qualitativos ou através do espectrômetro, que nós estudaremos adiante. É claro que ninguém precisa decorar, mas é interessante perceber que no teste de chama nós vamos observar diferentes cores para diferentes componentes e a justificativa está nos diferentes saltos quânticos, nas diferentes transições eletrônicas. Interessante também guardar a ideia de que as linhas espectrais, elas trazem na absorção linhas negras, que correspondem a uma região do espectro em que esse componente vai absorver a luz, e que as linhas de emissão correspondem às cores da emissão, e são esses espectros, sempre espectros complementares. Então, à esquerda, eu tenho um espectro de absorção, e à direita, eu tenho um espectro de emissão. Percebam que o que falta no espectro da esquerda corresponde exatamente aos comprimentos de onda de emissão no espectro da direita. Vale ressaltar que a luz visível é uma região bem pequena do espectro. Então, nós fazemos análise de espectroscopia eletrônica na região do infravermelho, na região da luz visível, na região do ultravioleta. Utilizamos raio-x também como técnica analítica de caracterização e quantificação. Então, essas 4 regiões, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x, são muito úteis, tanto para quantificação quanto para experimentos qualitativos de identificação de componentes na amostra. Se a gente trazer algo mais próximo ao que seria uma escala do espectro eletromagnético, percebam que a luz visível é uma pequena região que, ampliada aqui, a gente consegue perceber que vai desde o violeta até o vermelho, passando pelas 7 cores, né? Incluindo, na verdade, as 7 cores do arco-íris. Percebam aqui, turminha, que eu tenho, nesse caso, um salto quântico da segunda para a primeira camada. Então, a variação de energia associada a esse salto quântico vai ser de 2 para 1, ó, de 2 para 1. E esse ΔE nos permite observar uma cor específica. Sempre que a setinha apontar para cima no diagrama, eu estou falando
do átomo recebendo energia. Eu estou falando do átomo absorvendo energia. Se ele está absorvendo, ele está passando de um nível de um nível menos energético para um nível mais energético. É uma excitação. Quando a setinha aponta para baixo, eu estou falando de liberação de energia. É uma forma do elétron se estabilizar. É essa perda da excitação. E nesse momento que ocorre a emissão de luz. Nesse momento ocorre a emissão de luz. Diagrama para cima, energia absorvida. Diagrama para baixo, energia emitida, energia liberada. A absorção, se eu associar a absorção no espectro contínuo, será representada por linhas negras, que correspondem exatamente aos pontos, às faixas em que aquela amostra absorve um determinado comprimento de onda. Se eu observar as linhas de emissão, elas são pontuais, é a cor correspondente a uma determinada transição eletrônica. Nesse momento, vale ressaltar que a energia ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto maior for a onda eletromagnética, menor será a energia associada. Portanto, os saltos de pequena energia envolvem comprimentos de onda maiores no espectro eletromagnético. Os saltos de maior energia envolvem ondas de menor comprimento de onda no espectro eletromagnético. Essa relação que a seta para cima envolve a absorção de energia e que a absorção de energia está relacionada a linhas negras no espectro contínuo é fundamental, assim como que a setinha para baixo demonstra uma liberação de energia e a liberação de energia corresponde à emissão e essa emissão ocorrerá num determinado comprimento de onda que é inversamente proporcional à energia emitida. Então, o princípio da técnica é esse. Átomos neutros são excitados por uma fonte de calor e vão emitir luz em regiões específicas. Percebam que eu posso ter o estudo da espectroscopia molecular e da espectroscopia atômica. Aqui estamos falando de espectroscopia atômica. Diferença básica no espectro qual é? Enquanto átomos demonstram linhas espectrais, moléculas, por apresentarem outras energias associadas, como as energias de ligação, as energias rotacionais, as energias vibracionais, vão apresentar bandas espectrais. Então, essa aula ela traz os fundamentos prioritariamente para o estudo da emissão atômica. E aí, turminha, percebam nesse caso, se eu considerar essa linha zero como sendo o estado fundamental para o elétron, eu posso falar que esta setinha amarela corresponde a uma absorção de energia da camada fundamental para o nível energético acima. Já a setinha azul corresponde à absorção da camada fundamental para a segunda camada posterior a ela. E os retornos? Percebam que eu posso ter diferentes retornos. Eu posso ter o retorno do elétron tanto de 2 para 1, quanto de 2 para 0, quanto de 1 para 0. Assim, faz sentido pensar que talvez seja mais comum a gente reconhecer em um espectro eletromagnético de emissão maiores possibilidades de emissões, porque eu posso ter retornos diferentes. Eu posso ter retorno de níveis excitados para níveis menos excitados, mas que ainda não correspondam ao nível fundamental. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 absorções, porém eu tenho 3 emissões. Quando eu analiso o espectro, eu percebo que a maior variação de energia corresponde a essa transição 2-0, do nível 2 para esse nível 0. Se isso aqui corresponde a maior energia, no espectro aparecerá certamente em um menor comprimento de onda. Quanto maior a energia, menor
o comprimento de onda. Essa relação inversamente proporcional é muito importante. Já aqui, ó, de 2 para 1, corresponde ao menor trânsito, menor delta de energia. Como corresponde ao menor delta de energia, aparece em maiores comprimentos de onda no espectro eletromagnético. Apenas uma fundamentação teórica bem tranquila, bem simples, é essa aqui para a espectrometria de absorção atômica. Eu tenho uma fonte, essa fonte vai emitir luz, eu vou preparar a amostra isolando o átomo, ou seja, se esse átomo está presente, está combinado a um outro átomo na forma de uma ligação metálica, por exemplo, ou de uma ligação iônica, ou uma ligação covalente, eu vou romper essas ligações e a função do atomizador é exatamente isolar o átomo e excitar o átomo. Um monocromador que vai permitir que eu faça análise de frequências específicas da luz que será absorvida, e um detector que ele tem justamente a função de associar aquela frequência a uma determinada amostra, a um determinado padrão conhecido. Aqui vale destacar que o preparo do analito, o preparo da amostra, ocorre a partir do momento que a gente está atomizando, está rompendo as interações e trabalhando com o átomo na forma isolada. E para isso, eu tenho um procedimento que vai ser realizado no espectrômetro, tá? Momentos de névoa, de evaporação, de vaporização, de dissociação. E uma vez dissociado, o átomo será excitado. Essa energia envolvida na excitação que vai ser quantizada. Esse asterisco mostra exatamente o elétron perdido, o átomo sendo excitado. Temos diferentes tamanhos, diferentes estruturas de um espectrômetro de emissão e de absorção atômica. Algumas imagens eu vou representar de modo ilustrativo. Nenhum interesse em discutir uma ou outra marca. E aí, turminha, para fechar, percebam que o que nós vamos ter são comparações com padrões. Determinadas amostras vão emitir em comprimentos de onda específicos. Então, ao comparar uma determinada amostra com um determinado comprimento de onda, a presença de linhas espectrais apontam, né, a possibilidade de determinados componentes na amostra. Então, o que eu tenho aqui no espectro de emissão são linhas de emissão que podem corresponder a uma transição eletrônica esperada. E aqui a gente pode perceber tanto a confirmação de um componente que era esperado, quanto a contaminação, a presença de uma substância inesperada. Beleza? Então, basicamente, essa é a ideia da técnica. Claro que em um laboratório, a gente manipular o equipamento, a gente verificar os espectros é algo muito importante, é muito interessante para a consolidação da ideia, mas é interessante também a gente saber da história, é interessante a gente saber da teoria envolvida, é interessante a gente saber o porquê dessa técnica ser possível, ser viável, ser interessante e ser útil, sobretudo quando combinada a outras técnicas analíticas. Espero que tenham compreendido até aqui quais foram as ideias gerais, quais foram as ideias principais. Fiquem bem, se cuidem. Um forte abraço para todos, bons estudos e valeu, galera. Até a próxima aula.